nossa aula nós iremos falar sobre medidas de massa, isso mesmo. A tia passou atividades para vocês na aula de hoje, propostas no livro e em folhas xerocopiadas. Vamos lá, turminha? Mas antes de falarmos das atividades, nós iremos revisar os conteúdos que foram propostos na aula passada e a tia Angélica irá falar sobre a medida de massa. Então, estão preparados? Já pegaram as folhas, o caderno, já pegaram tudo que você precisa, seu livro de matemática? Vamos começar. Então, turma, na aula passada, a tia Angélica falou para vocês que antigamente as pessoas utilizavam as partes do seu corpo para fazer medidas. Então, elas utilizavam o palmo, utilizavam a polegada, elas utilizavam o passo, o pé, lembra? Só que, com o passar do tempo, eles perceberam que essas medidas, elas não eram padrões, né? Então, assim, por quê? Tinha mão maior que o outro, tinha a polegada maior do que do outro, tinha o passo maior, né? Tinha os passos, os pés também, tem pessoa que tem um pé menor, outro tem maior, e eles viram a necessidade de padronizar essa medida. Então, a medida padrão, né, de comprimento é o metro. Lembra que a tia Angélica falou? E aí a tia Angélica falou do metro, do centímetro, do quilômetro, né, que são as unidades de medida de comprimento. Quem se lembra? Metro, centímetro, quilômetro. A menor medida aqui, a menor unidade de medida é o centímetro e a maior o quilômetro, isso mesmo. Se você vai medir uma sala, ela vai ser dada em metro. Se você for medir a pontinha de um lápis, vai ser em quê? Em milímetro, né, gente? Para medir longas distâncias de uma cidade a outra, quilômetro. E aí nós também falamos sobre os instrumentos de medida. Nós falamos sobre o metro articulado, nós falamos sobre a trena, falamos sobre a régua, né? Que hoje as pessoas utilizam esses instrumentos para fazer medidas. Lembra que a tia Angélica falou sobre isso? E hoje nós vamos falar sobre a medida de massa. Para medir a massa, para medir alimentos, né? Nós utilizamos aí, no caso, a medida de massa. Quais são as unidades de medida de massa? Nós usamos o grama, quilogramas e tonelada. Então, tem alimentos que você compra que você compra pedindo a massa, ou no grama, ou no quilograma, ou na tonelada. Por exemplo, quem pesa mais? Um elefante ou um saco de arroz que pesa um pacote de feijão, que pesa no caso 1 quilograma. Quem pesa mais? O elefante. Então, o peso do elefante é dado em tonelada. O peso do feijão é dado em quilograma. Quem pesa mais? O saquinho de feijão ou o saquinho aqui de pimenta do reino? O saquinho de pimenta do reino tem 50 gramas. O de feijão tem 1 quilograma. Então, quem pesa mais? O saco de feijão. O saquinho de pimenta do reino pesa menos. Então, a unidade de medida dele é o grama. O do feijão será dado em quilograma, que é maior. Então, o quilograma, ele é maior que o grama. O grama é a menor unidade de medida de massa. Então, para medir, para pesar os alimentos, nós utilizamos, no caso, a medida de massa, que é dada em grama, quilograma ou tonelada. Se você quer pesar o seu peso, né, do seu corpo, você vai usar também a balança, ela é dada em quilograma, certo, gente? E aí, nós temos vários tipos de balança, porque ela é um instrumento utilizado para medir massa. Então, o nosso instrumento utilizado para medir massa é a balança. Nós temos vários modelos de balança. Certo, turma? Nós temos a balança digital, nós temos aquela balança que vem o prato, né? Olhem só. E temos várias. E muitos alimentos que compramos, elas são dadas em massa, né? Em a medida de massa, ou no grama ou quilograma, certo? Esse saquinho de uva, ele tem 200 gramas. Esse pacotinho de Nissin, 80 gramas. Quem pesa mais? O pacote de semente de uva passas, que são 200 gramas, ou o pacote de Nissin, que é 80? Responda aí pra tia. Tenho certeza que vocês falaram que quem pesa mais é a uva passa, pesa mais que
une sim, os dois são dados em gramas, tá certo? Porém, o mais pesado, nesse caso, seria o pacote de uvas passa. Olha só, aqui tem o pacotinho de café, tem 1 grama. Quem pesa mais, o pacotinho de café ou o pacotinho de pimenta do reino que tem 50 gramas? Então, é o pacote de pimenta do reino, que ele é maior que o pacotinho de chá. E aí vocês estão vendo aqui hoje sobre medida de massa, e as unidades de medida para medir massa é o quê? Grama, quilograma e tonelada. Se você vai pesar um caminhão, essa medida de massa do caminhão ela é dada em tonelada, que é a maior medida. Tá certo, turminha? E qual é o instrumento de medida utilizado para medir massa? A balança, ela é o nosso instrumento de medida. E as unidades de medida utilizadas para medir massa, repetem aí com a tia, é a grama, quilograma ou tonelada. Tonelada, grandes pesos, tá certo, turminha? E aí a tia Angélica passou atividades para vocês, propostas aí no seu livro de matemática, na página 150. E que vai até a página... Só um minutinho para a tia Angélica fixar aqui com vocês. Página 150, não. Deixa eu ver aqui direitinho. Página 150 nós já fizemos. Página 152. Então, a nossa atividade do livro hoje vai da 152 a 155. A tia Angélica vai explicar para vocês o passo a passo. Então, olhem só. Acompanhe aí com a tia na página 152, que fala assim, ó. Leia e resolva os problemas considerando a planta da cozinha e o esquema. Então, o problema 1. A planta a seguir representa a cozinha da casa de Leonardo. Qual é a medida e a largura da porta dessa cozinha? Vocês vão ver a planta para vocês responder, tá certo? Então, a porta da cozinha tem quantos metros de largura? Aqui na planta tem as medidas. Você vai observar, calcular para dar a resposta. Problema 2. Andressa, Juliana e William estão caminhando em uma pista. De acordo com esses dados do esquema abaixo, qual é a distância entre William e Juliana? Então, vocês vão ver aqui, ó, posição de Andressa, posição de Juliana, posição de William. Da posição de Andressa até William tem 64 metros. O que ele quer saber? A distância entre William e Juliana é de quantos metros você vai observar, calcular e responder. Página 153. No problema 1, a parede à direita da pia mede 4 metros de comprimento. Se essa medida fosse diferente, responda a resposta do problema mudaria? Por quê? Aí você vai observar e responder, tá bom? Número 2, leia ao lado como Caio pensou para resolver o problema 1. Olhem só, 4 metros, 4 menos 1 é igual a 3. 6 menos 3 é igual a 3. A porta mede 3 metros de comprimento. Você concorda com essa afirmativa? Você vai responder aí para a tia Angélica. Será que essa resolução está correta? Se não, por quê? Número 3, observando apenas as informações do esquema do problema 2, o que você pode fazer sem fazer cálculos? Marque com um X. A distância total da caminhada, a distância já percorrida por Andressa, quantos metros separam Andressa de Juliana e Andressa de William. Número 4, no esquema do problema 2, se William estivesse posicionado mais à direita, o que aconteceria com a distância entre Andressa e Juliana? Número 5, modifique as informações do problema 2 para que a resposta dele seja 30 metros, né? Então, você vai observar e vai colocar aí para a tia. A distância de Andressa e Juliana teria que ser quantos metros? A distância entre Andressa e William teria que ser quantos metros para que desse a resposta 30? Você vai observar. E aí, na página 154 e 155, é fixando medida de massa. Olha só. Nós falamos sobre 3 unidades de medida. Falamos do grama, do quilograma e da tonelada. Aqui nessa atividade, nós vamos fixar o grama e o quilograma. Então, olhem aí. Quantos quilogramas tem um pacote de açúcar? Você vai observar aqui, ó, 1 quilograma, né? Letra B, o pacote de arroz tem mais de 1 quilograma ou menos de 1 quilograma? Olha o pacote de arroz, ele tem 5 quilogramas, então ele tem mais de 1 quilograma. Então, letra C, quantos gramas tem um pacote de amendoim?
Olha o pacote de amendoim. Quantos gramas que ele tem? 400 gramas. Letra D. O pacote de orégano tem mais de 500 gramas ou menos de 500 gramas? Então, vocês vão olhar aí, ó, ela tem menos de 500 gramas. Para indicar o quilograma, você pode escrever quilograma ou colocar somente kg. Para indicar o grama, você pode colocar grama ou colocar somente a letrinha G, tá? Número 1. Calcule mentalmente e complete a frase. O filho de Karina nasceu com 3 quilogramas. Depois de 2 meses, quando foi ao pediatra, ele já estava com 5 quilogramas. Então, quantos quilogramas esse bebezinho engordou? Você vai fazer um cálculo. Na página 155, número 2, Fábio foi à feira para comprar temperos. Comprou 10 gramas de pimenta do reino, 20 gramas de alecrim, 15 gramas de colorau. Qual foi a massa total de temperos? Você vai somar 10 mais 20 mais 15, vai dar quanto? Aí, número 3, observe a imagem e marque um X a frase correta. Olhem aí, vocês têm pesando aí o carrinho e o trem, né? Com certeza de brincadeira, esses carrinhos de brinquedo. O carrinho é mais pesado que o trenzinho? O trenzinho é mais pesado que o carrinho? O carrinho é mais leve que o trenzinho? Aí você vai observar. Número 4, observe a melancia, a maçã e a jabuticaba das balanças e faça o que se pede. Então, qual das 3 frutas tem a menor massa? Letra B, a maior massa pertence a qual fruta? Aí, após vocês realizarem as atividades do livro, que vão da página 152 a 155, vocês irão realizar as atividades que a tia mandou em folha, tá? Vocês vão colar, vão recortar e colar. Pintem também, tá bom? Então, vamos lá, medida de massa. Marque um X apenas os produtos que compramos por quilo. Aqui vocês têm o frango, o óleo, a coxa de galinha, de frango, o café, a uva e o macarrão. Então, o que você compra aí utilizando no quilo, né? Aí vai pintar somente eles. Observe o peso desses animais. Então, nós temos aqui um cachorrinho com 12 quilogramas, nós temos um tamanduá com 35 e um macaco com 3. Então, você vai escrever o nome deles do mais leve para o mais pesado. Como que vai ficar? Aí, a próxima atividade é fixando também esse conteúdo. Qual é o peso? Então, olhem só. Paulo tem 17 quilogramas, Ciro 15, Luísa 12, Marcos 14, José 16. Quem pesa mais? Você vai observar e responder. Quem é o mais leve? Letra C. Quantos quilogramas Paula tem a mais que Luísa? Você vai ter que fazer um cálculo para responder. Letra D. Quanto pesa Marcos e José juntos? Letra E. Quantos quilos Luísa tem a menos que Ciro? Aí você vai observar também para responder. Aqui na número 1 dessa atividade, é tudo no quilo. Pinte os produtos que podem ser comprados no quilograma. Você vai pintar somente os que são comprados no quilograma. Número 2, dessa lista de produtos, você vai marcar somente os que são comprados no quilo. Número 3, pinte os instrumentos usados para medir peso de alimentos. O que você utiliza para medir o peso? A balança ou a fita? A balança ou o metro? Então, você vai colocar aí, pintar somente as que são utilizadas para medir massa, tá? E a última folhinha, medidas de comprimento. Então, nós temos aí o metro articulado, a fita métrica e a régua. E vocês vão responder. Luísa usa na sala de aula. O que Luísa usa? A régua, a fita métrica ou o metro articulado? Na letra B, a costureira usa para tirar a medida. O que ela usa? O metro articulado, a fita métrica ou a régua? Letra C, o pedreiro trabalha com o... Aí você vai colocar. Complete a frase. O metro tem quantos centímetros? Meio metro tem quantos centímetros? Vocês irão responder. Eu quero todas essas atividades respondidas com a letra bem bonita. Eu quero que você pinte bem bonitinho os desenhos e cole no seu caderno de matemática. Continue caprichando, tá, turminha? Aguardo vocês logo mais na nossa aula online com muito mais conhecimento e vamos lá tirar dúvidas. Um beijo, até a próxima aula!